gente vai bater um papo sobre como é ser mãe de uma pessoa que tem o espectro autismo. Queria que você conversasse, falasse um pouquinho pra gente como é o dia a dia, quais são as lutas diárias que você possui, porque são bastantes, que eu sei. E eu quero que você fique muito à vontade para poder falar com a gente tudo que você tem vontade, dar dica para as outras mães que também estão passando pela mesma situação. E é isso, te agradecer pela presença aqui, você pode ficar à vontade para se apresentar para as pessoas que estão assistindo. Obrigada, Carolina, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Nasce, no meu caso, uma mãe, porque foi meu primeiro filho, né, e único, e nasce uma mãe de uma criança autista. Então, assim, além de todas as surpresas e descobertas de uma mãe de primeira viagem, né, a gente idealiza o nosso filho dentro de um cronograma de desenvolvimento esperado, né, e tal, tudo por nós e por toda a sociedade, por toda a família, e de repente a gente descobre que não é bem assim, né, que o nosso filho vai ter um desenvolvimento peculiar, que ele vai ter características peculiares, tanto para crianças típicas como atípicas, cada criança é única, né, e com as crianças, então, com espectro autista, é diferenciado, né. Tem que dar uma atenção a mais, um cuidado também. É um cuidado a mais, e eu acho que, no meu caso, o que pesou muito foi a falta do diagnóstico. Eu fiquei 5 anos e meio levando meu filho a terapias, de 1 ano e meio aos 7 anos, levando ele a terapias, levando ele a médicos, para daí chegar a um diagnóstico, né? Então, o que eu fiz foi não esperar encaixar o meu filho dentro de um diagnóstico para que eu pudesse trabalhar as dificuldades que ele tinha. Então, se ele tinha uma dificuldade de fala, ia para a fono, e se era outra dificuldade qualquer, era um psicopedagogo, eu fui trabalhando, né, nele o que eu via que deveria ser trabalhado. Então isso me ajudou muito, porque essa fase até os 7 anos é uma fase muito importante no desenvolvimento de qualquer criança, e para ele, né, não foi diferente. Então quando chegou o diagnóstico, acabou que já chegou com uma criança que já vinha fazendo tudo o que ela precisava fazer. Então assim, eu pude ouvir do médico que acompanha ele, neuropediatra, assim, que bom que vocês não esperaram o diagnóstico, vocês já foram, né, trabalhar isso. Lógico que isso tem um preço para a família, de uma dedicação, exige uma dedicação maior de tempo, uma dedicação financeira, porque não há estrutura nem na rede médica pública, nem na rede médica particular para atender crianças autistas. Então a gente tem que ter uma luta muito grande, tem que arcar com muita coisa. Mas o autismo é feito só de luta, a gente aprende muito também, eu aprendi muito com meu filho, assim, eu sou aquela mãezona, assim, eu tinha uns 3 Luiz na minha vida. Ele tem quantos anos? Ele tem 10 anos. 10 anos. Como você conseguiu, assim, começar a diagnosticar que ele tinha alguma coisa diferente? Eu acho que a mãe, né, eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que você começa a olhar algumas atitudes. Como que foi isso, para você identificar, tem alguma coisa que é melhor eu dar uma procurada, procurar um médico, um profissional para verificar? Então, com 1 ano e meio, houve suspeita de uma médica que fez um atendimento, ele passou mal, comeu algo que fez mal. E aí essa médica falou com a gente sobre a necessidade da gente investigar, porque ele ainda não falava nada, né? Apesar de que tem crianças típicas que vão falar com seus 3 anos, é o tempo de cada um. Mas dentro de casa, assim, algumas inquietações dele, eu não conseguia, por exemplo, deixar ele num carrinho ali que ele não ficava quietinho ali, ele ficava agitado e quase derrubava o carrinho. Eu não podia deixar ele num bercinho daqueles que a gente bota na sala para a criança ficar ali brincando com os brinquedinhos, porque ele quase derrubava o bercinho. Então tinha uma agitação ali que me chamava a atenção, uma inquietação, uma dificuldade de olhar para a gente quando a gente conversava. Ele tinha também uma hipotonia, né? Então assim, os músculos flácidos, né, do corpo. Ele sentia dor ou menos dor? Porque cada um, eu já pesquisei um pouco sobre isso. Sim. Eu sei, uns sentem muita dor, tem mais sensibilidade, outros não. O espectro é amplo, né? Igual, por exemplo, meu filho adora conversar com outras pessoas, ele é super sociável, que é algo que
não é consequência do autismo, mas acho que muito mais da criação dele, por eu ser uma pessoa que estou sempre com as pessoas e sempre provoquei isso nele também. Então acho que vem mais do ambiental. Agora, ele tem uma sensibilidade à dor. Na verdade, a tendência dele é não sentir dor. Então a gente tem que ficar atento, porque às vezes ele sente alguma coisinha e não fala. Então nem sabe às vezes o que está sentindo. Nem sabe o que está sentindo. Então não tem muita noção de perigo. Se for para uma beira de algum lugar, a gente tem que ficar atento. Aí, por outro lado, ele tem uma hipersensibilidade com calor. Então, qualquer coisa quente que eu dou na mão dele, assim, não tá quente, não tá queimando a mão, mas ele, nossa, tá muito quente, mamãe. E assim, desde quando ele teve a suspeita, eu estudo sobre o autismo todos os dias da minha vida. Tem que estudar, né? O resto da vida, filho. Porque acho que mãe de criança autista, ela tem TPHD, porque é o que você falou, é a gente que acompanha e a gente, depende da gente o desenvolvimento da criança. Então, eu recebi já, por exemplo, depoimento de um direct de uma mãe de São Gabriel da Palha, que é minha seguidora, e falou comigo assim, como é que você consegue viver em paz sabendo que o seu filho é autista? Porque eu tô achando, porque meu filho é autista e tal, e tudo, eu acho que ele caiu na cama quando ele era pequeno e ele ficou autista. E aí eu peguei, respondi ela, falei assim, olha, meu filho, ele não é um autista, ele é uma criança que algumas características dele são definidas pelo autismo, outras não. Assim como a gente tem crianças típicas que são tímidas, por exemplo, isso vai definir alguns comportamentos dela. Outras crianças já são mais agitadas. Então, assim, eu não vejo o autismo com esse peso todo que as pessoas veem. E aí eu até orientei ela, falei, mas o filho é autista? Ela falou assim, eu falei, ele tem laudo? Ela falou assim, não. Eu falei, então porque cair da cama não é causa de autismo, né? Geralmente não se sabe até hoje a causa direta, mas 60% dos autistas, eles têm ligação genética, né, da família. Então, existe esse estudo, né, está sendo feito mapeamento de genoma, meu filho mesmo fez, né, esses médicos estão sempre pedindo, porque para abastecer um estudo que está acontecendo nos Estados Unidos sobre essa questão. E eu falei para ela, assim, eu não tenho porquê. Ela falou assim, porque meu filho nasceu na pandemia e eu tenho vergonha até de apresentar ele para as pessoas. E aí eu falei com ela, falou assim, eu tenho uma filha perfeita e o meu filho é assim. Perfeito. E aí eu falei, eu dei um sacode nela, eu falei assim, olha, você teria que ter vergonha do seu filho se, sei lá, se ele fosse um presidiário, se ele fosse, aí eu sentiria um peso muito grande. Agora você pode ter certeza que você tem muito mais a aprender com o seu filho do que ele aprender com você. E aí eu dei o caminho para ela, depois ela mandou, depois de meses, aí ela mandou para mim que foi procurar um neuro realmente, confirmou o diagnóstico e tal, tudo. Mas o autismo ele está presente a cada 30 crianças em uma. E aí você pensa que isso quando a gente pensa em 30 adultos, quantos adultos não foram diagnosticados, né? Então as pessoas acham que o autismo tem aumentado, mas na verdade o diagnóstico tem sido mais facilitado e mais assertivo, e nisso está pelo Luiz, por exemplo, na época do Luiz era uma a cada 59 crianças. Isso já diminuiu para metade, uma a cada 30. Então quando você vê uma proporção dessa, você entende que é urgente que a sociedade, o poder público, que as empresas se conscientizem e trabalhem para conscientizar os seus funcionários, adequar suas políticas públicas para o atendimento do autista, porque ele não é exceção. Sim. Já deixou de ser exceção há um bom tempo, fora aí os casos notificados e que não foram diagnosticados. Você disse que você estuda muito sobre isso, até porque você tem um filho que tem o autismo. Mas você estuda mais só por isso ou também porque você acha que ainda faltam profissionais, assim, especialistas, profissionais nessa área para poder orientar, conscientizar, identificar, diagnosticar o autismo? Com certeza faltam profissionais. Faltam muitos profissionais na área médica, assim, terapeutas, que entendam realmente sobre o autismo. Então, eu já tive várias experiências de levar o meu filho
numa consulta e na primeira consulta falar, meu filho não entra aqui novamente, porque você percebia o despreparo do profissional. E assim, eu já passei por desde situações assim que eu realmente não entendi de levar meu filho numa psicóloga e a psicóloga falou assim, não, mas o seu filho não precisa de uma psicóloga, não, tá tudo bem. Sendo que, se a gente for pensar assim nos dias de hoje, todo mundo precisa de uma psicóloga, né? Todo mundo precisa de uma terapia. Ela chegar pro meu filho e falar assim, não precisa não, tal, tudo. Me deu aquela sensação, ela estava dentro do plano de saúde, me deu aquela sensação assim, menos uma criança por conta, sabe? Ao tempo que, há uns anos atrás, pouco se falava em aceitação de estereotipias, e eu já entendia isso como algo essencial para o meu filho, e aí eu, por exemplo, já levei ele no médico também numa terapia, que ele falou que queria, né, trabalhar de uma forma com o meu filho, a treinar que meu filho não fizesse determinados tipos de estereotipias. Quais são as estereotipias que ele possui? Porque cada um possui uma. Até se você puder explicar um pouquinho o que é isso para as pessoas. As estereotipias são mais conhecidas assim, são características, né, dentro do espectro autista, então tem autista que tem algumas e outras não. Movimentos repetitivos, então, por exemplo, o girar a mão sempre foi algo que ele fez. Fazer assim? Fazer assim ele faz. O girar sobre o próprio eixo, sempre quando ele está animado, ele começa a girar em torno dele mesmo. O não olhar nos olhos, né, que realmente não é apto dele. O andar na ponta dos pés, que qualquer criança anda, mas tem um limiar ali entre o que é realmente típico, o que seria considerado atípico, né? Então, o andar na ponta do pé também é algo que ele fez. Alimentos até que assim, ele não é seletivo não, ele come de tudo um pouco, mas eu acho que foi muito do ambiental também, assim, ele não tem uma restrição alimentar, apesar de que, como qualquer criança, eu lido com ele com questão de saúde, com verdura, legume, e tal, ele aceita bem, mas ele é uma criança bem aberta a coisas novas, assim. E tem uma rigidez cognitiva mesmo, com algumas coisas, uma rigidez comportamental. Por exemplo, ele não gosta de nada novo. Então, se eu vou comprar uma cueca nova para ele, eu sei que eu vou ter um problema para ele usar aquela cueca. Acontece um problema muito maior com o sapato, por exemplo. O tênis não está cabendo mais, eu preciso comprar um outro tênis que ele quer colocar para tênis. Aí, a primeira vez que ele aceitou, isso tem 2 meses, que eu comprei uma sunga para ele, um dia de sol, falei, vamos à praia, e quando eu peguei a sunga na frente dele, eu vi que tinha uma etiqueta grande, eu falei, meu Deus, eu vou pegar, eu pensei logo comigo, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar na frente dele, acabou o passeio, né? Porque ele ia daqui até na praia reclamando, isso seria o normal. Aí reclamando, mas ele reclama sem conseguir se controlar, não é uma manha, ele fica realmente incomodado. Então, eu tenho até um certo respeito por isso, porque eu percebo que ele quer se controlar, mas ele realmente não aceita. Então, eu peguei a tesoura, cortei, ele deixou eu colocar. Aí, quando eu coloquei, ele, nossa, eu gostei dessa sunga, que confortável. Aí eu fiquei assim, deve ser um alívio. Falei, gente, pode chover na praia hoje. E se chover, eu já ganhei um dia, sabe? Assim, porque foi a primeira, uma coisa tão simples, né? Você tem que Mas que, pra mim, foi um avanço que aconteceu, assim, não é do nada, logicamente, que a gente vai trabalhando essas questões com ele, mas que não estava, assim, daquela esperança. Não, peraí, todo o trabalho que eu tô fazendo, ele tá começando a quebrar um pouquinho, né, flexibilizar. E aí, o que acontecia? Na época que eu comecei as terapias com ele, alguns tipos de terapia queriam fazer justamente ele retirar, por exemplo, esse movimento de girar sobre o próprio eixo. Ou, não, para ele não vamos girar as mãos. E eu pensava assim, eu comecei a seguir muitos autistas, adultos que estão lá na rede social, adolescentes, e falam sobre o que eles sentem. E uma das coisas que eles falavam e falam muito é sobre que as estereotipias são movimentos que regulam as emoções deles, né? E as nossas. Eu vejo as minhas clientes noivas, por exemplo, que elas vão na minha empresa e elas ficam lá batendo pezinho. E a gente está nervosa e fica balançando o pé, né? Porque vai tentando regular ali, extravasar um pouquinho o nervosismo. Então, eu entendo da seguinte forma, se a estereotipia, ela não prejudica fisicamente o meu filho, ela não agride ele, ela não agride o outro, e ela ainda alivia a ansiedade, o nervosismo dele, a euforia dele,
por que ele tem que se encaixar com os outros? Então eu sempre pensei dessa forma numa época que não se pensava nisso. Sim. Então, se meu filho ia para uma pista de dança de uma festa de criança e começava a girar sobre o próprio eixo, eu tirava o meu sapato, eu ia lá e eu girava junto com ele. E eu falava, vai lá meu filho, vai ser feliz, entendeu? E girava com ele, dançava com ele e talvez algumas pessoas pensassem assim, ah, porque essa mãe é doida, né? Mas eu não estava nem aí, eu estava curtindo com meu filho e respeitando quem ele é. E aí a gente chega num dado muito importante sobre o autismo, porque a incidência de casos de suicídio em pessoas autistas, ela é até 80% maior do que em pessoas típicas, porque eles se deprimem a partir do momento que eles não podem ser quem eles são. Que eles são, então tem um autista, por exemplo, que eu sigo adulto, que ele faz faculdade e ele fala assim, se você me pedir para olhar no seu olho e prestar atenção ao mesmo tempo no que você está falando, eu não consigo. Para mim é como se fosse uma sessão de tortura. Eu sofro a cada minuto que eu tiver que fazer isso, porque minha cabeça bagunça. Então, eu acho que aí vai um pouco da empatia que a gente tem que ter com o outro, entender as características que nesse caso vem do autismo e ver o autismo, ele precisa de um tratamento sério sim, ele precisa de terapias massivas, contínuas e eternas, que sempre vão acontecer. Mas existe também um respeito. Então, hoje em dia, os terapeutas estão mais atentos a isso. E aí você encontra terapias que vão trabalhar isso, mas sem desrespeitar quem realmente é. O diagnóstico dele demorou 5 anos no caso aí. Mas geralmente, hoje em dia, né, demora isso tudo ou em menos tempo? Depende muito de criança para criança. No caso dele, o diagnóstico dele é autismo leve, que hoje é o nível 1, né? Autismo nível 1 de terapia com inteligência preservada, inteligência cognitiva preservada. Então, ele conseguiu enganar um pouco a gente com muitas características. Chama isso de mascarar, né? Porque com muitas características, eram características de criança. Então, por exemplo, tem criança que tem atraso de fala e não é autista. Então, eu não posso simplesmente por atraso de fala ir lá com 1 ano e meio, 2 anos e diagnosticar que ele é autista. Então, andar na ponta do pé. Leve, apesar de ter essa questão do mãozinha, mas deve ser algo bem leve. A denominação foi trocada do leve para o nível 1, porque o leve, as pessoas confundem. Com a síndrome de Asperger. Não, chamado de síndrome de Asperger também, mas as pessoas acham assim, fulano nem é autista, tem um negocinho lá, é leve, é de boa, e não é. Entendeu? E não é tão de boa assim. É pesado, né? É pesado, então as pessoas confundem leve com leveza, não é bem assim. Então aí trocaram, né, essa questão para o nível de terapia 1, que exige menos, né, ele no caso é acompanhado de epilepsia, acompanhado de uma série de outras, tem autista que tem TDAH, que tem outras coisas, que tem que tomar medicamento, meu filho não toma, então cada caso é um caso. Mas o meu filho foi muito pela imaturidade mesmo, a pouca idade, né, 1 ano e meio, então quando ele começou a andava na ponta dos pés. Tem criança que anda na ponta dos pés, então teve que se esperar, realmente fazer um acompanhamento para conseguir se chegar. Não, peraí, andar na ponta dos pés até aqui, ok, passou daqui já não. E eu tive que procurar, assim, um neuropediatra melhor que eu poderia dar para ele, que está antenado com os estudos mais recentes sobre o autismo também. Porque por se tratar de um caso de nível de terapia 1, vamos dizer assim, você tem que ter um determinado conhecimento para você realmente perceber. Na consulta que eu recebi o diagnóstico, eu saí chorando, mas eu não vou dizer que não foi de alívio, mas também não foi de tristeza, porque no meu coração, antes disso, meu filho passou para os neuros, falaram que diagnosticaram somente com atraso de fala, mas eu sabia que não era. Mãe conhece, né? Por tudo que eu falava, tudo que eu estudava, tudo que eu via, não é só um atraso de fala. Então, assim, é importante para as mães estudarem sobre o assunto e seguirem o coração delas. E entender que é uma pessoa perfeita, sim, possui, sim, talvez algumas limitações, não sei nem se é assim que se fala, mas alguma como é que eu posso dizer? Rigidez. Eu acho que assim, Carolina, eu penso assim, todos nós temos características
que podem ser canalizadas como positivas ou negativas, depende para onde que você vai, né? Então a timidez ela pode ser útil, mas ela também pode ser uma barreira, por exemplo, né? A boa comunicação ela pode ser útil, mas ela também pode ser uma barreira se você não souber utilizar adequadamente. E o autismo é a mesma coisa, você tem ali uma criança que ela tem pontos positivos, então meu filho é extremamente inteligente, ele é simpático pra caramba, assim, ele chega em qualquer lugar educado, ele é uma criança que se eu deixar ele assim, com você consegue ficar com ele, ele não vai te afrontar, ele não vai te, sabe, ele é extremamente educado, agradável, e tem características ruins, eu diria, porque precisam ser trabalhadas, algumas que advêm do autismo, outras não, né? E que a gente vai trabalhando para construir o melhor ser humano que a gente puder nesse mundo, né? E o convívio dentro de casa, a educação dentro de casa também ajuda muito. Tudo. E foi uma das coisas que me fez, quando essa mãe lá de São Gabriel da Palha mandou essa mensagem para mim, assim, eu fiquei, meu Deus, coitada dessa criança. Eu falei, meu Deus do céu, peraí, eu tenho que conversar muito com essa mãe conscientizar pra ela abrir os olhos dela, porque você imagina, se ela não me manda essa mensagem e aí depois ela falou que muita coisa que eu falei pra ela ajudou ela, olha como ela estava tratando o filho dela. Eu tenho vergonha de mostrar ele para outras pessoas. Entendeu? A minha outra filha é perfeita e ele não é. Olha aí, olha ele crescer dentro disso, imagina o que ele escuta dentro de casa. Então, quando ela mandou essa mensagem para mim, ao invés de eu achar assim um absurdo, eu falei, graças a Deus que ela mandou essa mensagem para mim, porque aí eu posso conversar um pouquinho com ela para tentar ajudar essa criança. Mas, ao mesmo tempo, me desespera um pouco saber que uma pessoa lá em São Gabriel da Palha, ela não tem um ponto de referência de atendimento autista, por exemplo, onde ela quase não tem, onde ela pudesse buscar informações, já que ela achava não, ela tinha certeza que o filho dela era autista, e aí ela vai na blogueira, na digital influencer pedir ajuda. Então, daí você vê como que existe uma carência técnica em todos os quesitos, faltam advogados da área, faltam médicos da área, terapeutas da área, um desconhecimento geral que faz com que a pessoa não tenha um ponto de referência de falar assim, eu acho que meu filho é autista, deixa eu ir nessa associação, ou deixa eu ir nesse lugar, que eu tenho certeza que esse médico aqui é especializado nisso e vai conseguir me ajudar. Fala comigo. Sabe? Eu tenho graças a Deus que ela veio falar comigo, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, preocupante. O fato dela me procurar foi preocupante. Mas ainda bem que tem pessoas como você que fazem isso, usam a rede social para conscientizar a pessoa, ensinar a pessoa, orientar como lidar com a situação. Eu acho que tem uma frase que fala assim que só a mãe atípica para entender a mãe atípica. E aí você vê grupos e grupos de mães atípicas no WhatsApp, que realmente tem, eu faço parte de vários, que uma fica sem medicamento que é extremamente necessário para o filho, a outra não tem na farmácia tal, não, que eu tenho aqui em casa que está sem usar, e aí uma unida com a outra. Gente, cortaram a terapia do meu filho na clínica tal, eu não sei o que eu faço, porque também não é fácil a criança começar uma terapia sem ela poder continuar naquele terapeuta, ela trocar de terapeuta é muito difícil, então não dá continuidade. E aí elas se apoiam, se ajudam, conversam, né, e realmente passam a entender mais. Então, assim, são as mães pelas mães, a gente fala muito, as mães conseguem entender. São. Porque você disse de questão de tratamento, então uma das perguntas que eu trouxe para você. Quais são os tratamentos que uma pessoa que tem autismo tem que fazer? Se consegue pelo SUS? Quais são as dificuldades? Se puder falar um pouquinho. Então, cada autista vai trabalhar uma terapia, né, que o neuropediatra vai indicar. Então, assim, se você tem suspeita que o seu filho é autista, procure um neuropediatra para fazer esse diagnóstico. E aí, claro, você tem que procurar um neuropediatra que seja especializado na área, porque não são todos. E aí você pode acabar não chegando em um diagnóstico. A parte disso, você vai trabalhar as necessidades do seu filho, como eu fiz. Vai ser uma fono, vai ser, então, o neuropediatra pode solicitar uma fono, uma psicopedagoga, uma terapia ocupacional, uma fisioterapia. Então, meu filho já passou por isso tudo. Eu sempre tomei muito cuidado, porque são muitas horas de terapia. Então, assim, às vezes tem criança que faz 20 horas de terapia por semana.
Você imagina uma mãe que trabalhe, por exemplo, e que tenha que dar conta de pagar e levar o filho 20 horas por semana em lugares, sendo que não é só, às vezes a problemática já começa no vestir a cueca nova. Ali você já tem um desafio, além de levar a terapia. Então não é tão simples assim. Agora, eu sempre tomei cuidado para não ser maçante para ele. Então, por exemplo, eu fazia uns períodos de descanso com ele, porque é criança, tem que viver, né? Você não encontra, infelizmente, esses tipos de terapia pelo SUS. Você não encontra? Não, assim, eu tô falando nem por mim, eu tô falando por todas as mães que eu acompanho, elas não encontram pelo SUS. Existe uma luta muito grande em relação aos planos de saúde, porque existe, na verdade, uma falsa cobertura. Hoje, com o rol taxativo, exemplificativo, né, que ficou agora, existe uma abertura jurídica para poder recorrer nesses casos, mas o que acontece é que há, por parte dos planos de saúde, um mascaramento dessas terapias. Então, meu filho tem plano, eu já levei ele, por exemplo, terapeuta ocupacional, 2 sessões de 20 minutos. A própria terapeuta falava que 20 minutos não é uma sessão. Uma sessão costuma ser 50 minutos, 1 hora. Muito precário. Então ela não conseguia fazer um trabalho, era uma coisa mais ou menos do tipo, tô aqui fingindo que tô fazendo. Fingindo que tô fazendo. Então para cumprir tabela. Então as mães vendo isso, às vezes elas preferem não usar o direito que elas têm de estar usufruindo do plano de saúde, um direito garantido por lei, porque para dar o melhor para o filho delas. Sim. Porque aí paga particular. Então eu já cheguei a pagar 4 mil e poucos reais por mês de terapia particular para o meu filho. E aí você entra no outro agravante. Em Cachoeiro, por exemplo, mesmo que você queira pagar particular, existe fila de espera. E aí eu chamo a atenção para um projeto que existe em Cachoeiro de fazer um centro de atendimento a autistas. E aí quando isso chegou para mim, eu sou uma pessoa que procuro muito saber das coisas. A primeira pergunta que veio para mim foi: existem profissionais para atender nesse centro de atendimento? Porque adianta colocar lá todo o local, enfim, a estrutura, mas não ter profissional capacitado. Porque quem vai atender lá? Eu não entendi, porque como as clínicas particulares já estão cheias, quem vai atender lá? E aí uma segunda questão que eu levantei, que é urgente também, nós estamos falando de quantos autistas? Não existe um censo, uma pesquisa nem a nível nacional, nem estadual, nem municipal, de quantos autistas nós temos em Cachoeiro. Se nós não sabemos quantos autistas nós temos, qual é a necessidade de terapia deles, qual é a idade, qual que é a renda deles, onde que eles moram, como é que nós vamos oferecer terapias adequadas para eles? Se a gente não sabe se a gente está falando de 100 ou de 1000 crianças. Se a gente não sabe se a gente está falando de crianças que precisam mais de terapia ocupacional ou mais de psicopedagoga. As pessoas que não têm, né, filho com autismo e tal, elas não têm, acho que, essa noção do gasto que é. Elas não têm noção que não é somente o gasto, mas toda essa atenção que tem que dar pro filho. Umas deixam de trabalhar para poder ficar com o filho, dar essa atenção. E aí, como é que paga o tratamento do filho sem trabalhar? Você fica entre a cruz e a espada. Porque eu sempre trabalhei, assim, 60 horas por semana, ao mesmo tempo que dava conta de levar meu filho nas terapias e ficava entre uma coisa e outra, porque precisa da nossa atenção e ao mesmo tempo você precisa dar conta de pagar aquilo dali também. Então, não vou dizer que é fácil, porque não é. E seria mais se a gente tivesse o apoio real do Estado, né, nessa questão de saúde e dos planos de saúde, um apoio real, realmente, para você poder falar assim, igual hoje você tem um plano de saúde, geralmente você fica tranquilo, você precisa de uma cirurgia, você fala, não, eu tenho um plano, meu plano vai cobrir. Legal. Tá, mas o autismo não dá pra gente falar dessa forma. E meu filho tem uma suspeita de ser autista, você não consegue esse amparo da rede de médicos que está lá, seja ela SUS ou Unimed. Entendi. Você já ouviu falar em BPC, LOAS? Não, não escutei. É importante falar, né, porque como você sabe, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário, né, e a pessoa com autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência para a lei, né? Para a lei ela é considerada assim, dentre outras doenças
que o autismo eu sei que não é doença, mas outras doenças são consideradas deficiências para fins de conseguir esse benefício, como por exemplo a depressão, a ansiedade, a pessoa portadora de HIV, epilepsia. Essas e outras doenças são consideradas deficiências para a lei e conseguem um salário mínimo por mês, tá? Um salário mínimo por mês, se considerar que, além da deficiência, ela possui uma dificuldade financeira, a gente chama isso de miserabilidade. E a miserabilidade ela é avaliada caso a caso. Tá? Então é importante saber disso porque muitas mães vivem essa luta que você descreveu pra gente, de gastos e mais gastos para fazer os cuidados, manter os cuidados dos filhos que são ativos, e aí não tem uma ajuda do governo. Muitas têm que deixar o emprego delas para poder cuidar, então quer dizer, dessa de certa forma o INSS ampara, então. Sim, muitos têm que deixar o emprego para cuidar dos filhos, enfim. E aí, quem que vai bancar a casa, né? Então, acaba vivendo uma situação financeira bem difícil. E é para isso que existe o BPC LOAS, que é um benefício de prestação continuada, assistencial, um salário mínimo por mês, tá? Tem que comprovar a deficiência por meio de laudos médicos, constatando ali que possui espectro autismo, e demonstrar por meio de todos os documentos de gastos que você possui na sua casa, aqueles documentos, é água, luz, farmácia, aluguel, enfim, para mostrar que vive em situação financeira difícil. Tá? Um dos documentos necessários é o CAD-1, que busca no CRAS também. Tá? É importante a gente falar isso aqui como forma de conscientização, não só da questão do dia a dia, das dificuldades, como identificar uma criança que possui o autismo, como orientar uma mãe a lidar com isso no dia a dia, o que ela deve fazer. Também é importante saber dos direitos que possui um deles é a questão do BPC, que a gente trabalha muito aqui com isso, tá? Então, se uma mãe tiver interesse em saber se ela tem esse direito, ela pode, por exemplo, estar procurando vocês aqui que vocês conseguem orientar. Sim, a pessoa que possui alguém com deficiência em casa, tá? Ela pode sim procurar um escritório especialista em direito previdenciário, tem que ser especialista na área, Sim, tá? Tem que ser especialista na área para poder fazer a avaliação do caso, juntar a documentação certinha para dar entrada no INSS. Lembrando que ninguém é obrigado a dar entrada com advogado do INSS, não é obrigado, mas é aconselhável. É aconselhável porque o advogado previdenciário, ele sabe exatamente quais são os documentos necessários para poder dar entrada. Já sabe o caminho, né? O caminho ali, já vai saber brigar pela pessoa, os prazos, enfim. Se juntar um documento errado, a pessoa corre grandes riscos de perder esse benefício. Tá? Então é importante você ter o auxílio de um advogado previdenciário se você não entender de legislação do INSS. Sim. É importante isso. Sim, já conversamos aqui sobre como foi essa situação de você começar a reparar algumas características do seu filho, reparar que ele poderia ter o espectro autismo, você buscou ajuda do profissional adequado, demorou infelizmente aí 5 anos para conseguir. Tá? A gente já falou sobre alguns direitos, alguns poucos direitos, que a gente não chegou nem perto da quantidade que realmente existe, que um deles é a questão do previdenciário, que é o benefício assistencial do BPC LOAS. Tá? Aí eu queria a sua opinião, que é uma pergunta importante que eu separei. Você acredita que os pais de atípicos, se eles tivessem mais acesso a essas informações sobre benefícios do INSS, por exemplo, tratamentos, entre outros, você acha que conseguiriam promover mais saúde e qualidade de vida para os filhos? Claramente que sim. Não só saúde para os filhos, como para os próprios pais, que se desgastam muito nessa jornada aí, porque ficam perdidos. Eu acho que tudo que é desconhecido gera medo, gera insegurança, né? Gera incerteza. E é isso que os pais de crianças autistas hoje vivem, porque quando cai no colo da gente, seu filho é autista, primeiramente a maioria das pessoas não sabem o que é, elas passam a saber, vão começar a saber a partir dali. Autista? Tá, não, já ouvi falar, sei que existe. Então já é algo que elas desconhecem. E aí, linkado a isso, elas desconhecem os direitos que eles têm, elas desconhecem onde procurar ajuda, se tem ajuda. Então é uma jornada, e se essa jornada tivesse mais cheia de informação e apoio, ela seria muito mais leve para os pais e para os filhos.
A maioria das vezes que eu chorei não foi por causa do autismo, foi por causa foi por causa de um preconceito, foi por causa de bater numa porta de um médico ser destratada. Foi vez que eu bati em porta de escola e a partir do momento que eu falei que meu filho era autista, ele não era bem-vindo na escola particular. Então, falta muita empatia da sociedade, das pessoas. Muita empatia, muita falta de vontade de entender, é por isso que eu falo da informação. Então hoje, assim, se você tem uma empresa, faça um momento para os seus funcionários para que eles possam conhecer mais sobre o autismo. Mas como eu vou fazer isso? Chama pais para conversar com eles. Com certeza você vai ter ali nu e cru a verdade sobre o autismo. Se você trabalha numa escola, faz parte de uma entidade, na sua comunidade, eu acho que todo mundo precisa se informar. Nós estamos falando, como eu disse anteriormente, de uma proporção de 1 a cada 30 crianças. Então, a partir do momento que as pessoas se informarem, aí elas vão poder entender melhor, porque muito do preconceito, muito da falta de informação, ela gera esse impacto das pessoas, ela gera falta de empatia. Em dia 4 de janeiro de 2020, 2021, eu solicitei na Câmara Municipal um projeto de lei sobre uso de fogos silenciosos, por conta da sensibilidade de crianças autistas, pessoas com deficiência em geral e pessoas que, até animais também, que morrem, eles infartam. Às vezes eles não são agitados, eles infartam por conta de um barulho de fogos de artifício. E existem fogos que a gente chama de silenciosos, que eles emitem um som, mas dentro dos decibéis possíveis, tolerados por crianças autistas e por animais e por pessoas idosas, etc. Isso já é prática em todo mundo. Quando eu coloquei isso na internet, na rede social, eu recebi várias pessoas que me conhecem, que ligaram pra mim, algumas até para pedir desculpa, falaram assim: Cíntia, nossa, eu soltava fogo de artifício, eu não sabia disso. Eu não imaginava, porque eu postei junto vários casos de crianças que elas não tinham só uma crise. Uma crise de uma criança autista, ela não fica agitada 5 minutos, passa. Às vezes demora 1 semana para autorregular a criança. Tem criança que tem crise epilética, tem criança que você não consegue, ela te agride. Então, eu postei um vídeo de uma criança no meio de um fogo de artifício, que ela arranhava a mãe, ela se debatia, ela chorava, ninguém conseguia controlar ela. E não parava os fogos e assim ela ficou. E aí muita gente falou assim: nossa, eu não sabia que eu provocava esse mal. Então, por que não se faz uma campanha no município mostrando isso? As pessoas não sabem, as pessoas vão lá assistir um jogo de futebol, uma festa e tá. Porque para elas aquilo não incomoda, só que um ser humano típico, ele suporta até 120 decibéis, um autista é 90, um cachorro é 60. Então, aquilo que é alto para mim, para um autista é muito mais alto. E aí você está fazendo crianças serem torturadas, você está fazendo pessoas com deficiência serem torturadas em prol de quê? De nada. De nada, porque você tem até a possibilidade de soltar os fogos. Você pode ser feliz de outras formas. Você pode ser feliz de outra forma e não usar, ou você pode aderir aos fogos de artifício silenciosos. Mas isso exige o quê? Exige uma regulação do município, de compra e venda desses produtos, exige uma campanha de conscientização. Exige empatia. E a verdade é que só sabe quem sente na pele. A verdade é essa. Você só vai entender quando ou você é uma pessoa com autismo, no caso, ou quando você tem alguém na sua família que você ama muito, que você tem ali que ter um cuidado diferenciado. Aí o negócio é junto com esse vídeo eu postei pela primeira vez, eu fiz esse post no Réveillon. Porque o meu filho, pela primeira vez eu filmei. Ele começou uma crise por conta do fogos, eu sabia que não ia parar, eu botei o celular e falei: eu vou filmar. Porque as pessoas não acreditam no que a gente passa. E eu filmei e postei. Falei: isso aqui que vocês estão vendo, eu passo todas as vezes que alguém solta fogos. Ah, mas moto faz barulho também, passa às vezes, né, com aquele barulhão. Mas a moto passa e vai. Os fogos permanecem. Então é uma coisa que incomoda e fica 15, 20, X minutos ali. De tortura. É um instrumento de tortura que as pessoas não têm ideia. Então falta informação, quantas pessoas não sabem disso? Estamos aprendendo hoje muita coisa. Então a gente precisa falar do autismo, a gente precisa ter um tabu sobre ele. A gente precisa falar, aprender, porque aprendendo em cima da informação,
por isso que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Eu tô num dia assim super agitado, tô trabalhando de domingo a domingo, mas eu falei assim, eu não vou deixar de ir porque precisa ser falado. Eu recuso um convite que me falaram, me fizeram para chamar, assim, para falar de autismo, eu não posso recusar, porque precisa ser falado. Vocês estão de parabéns pela iniciativa de vocês. E a gente agradece também a sua presença aqui, esclarecimento, explicar pra gente sobre o dia a dia disso, ajudar a gente nessa luta de conscientização, ensinar a gente muita coisa também, tá? E também existem muitos adultos hoje em dia que possuem o autismo e não sabem que possuem o autismo. Sim. Eu vejo muitos vídeos disso, eu gosto de ver isso nas redes, TikTok, enfim. Pessoas que, sei lá, com seus 40, 30, 50 anos, 60 anos, descobriram que possuem o autismo. E eu entendo, por conta de assistir muitos vídeos assim, que é até mais difícil um pouco o diagnóstico, porque muitos costumam mascarar essas características no decorrer Sim. da vida. Sim. E aí quando descobrem que são pessoas que têm espectro autismo, começam a entender todo aquele passado de dificuldade que tiveram, aquelas angústias, de não estar se enquadrando com os amigos, não conseguir fazer uma amizade ou manter uma amizade, entender por que não come determinados tipos de alimento, porque é crocante, porque é mole, enfim. E aí as pessoas interpretam, os conhecimentos fazem com que as pessoas interpretem a si ou aos outros de uma forma completamente distorcida, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha com um familiar meu, que ela se descobriu autista aos, ela deve ter quase 40 anos, e ela trabalha no poder público, ela apresentou lá o diagnóstico e tal, se descobriu autista, mas antes dela apresentar o diagnóstico dela, contaram que muita gente assim, ria dela, às vezes no corredor, por conta de alguma fala repetida, por conta de algumas coisas assim. Algumas esquisitices. Algumas esquisitices, as pessoas riam dela, e depois que ela ficaram sabendo do autismo, elas passaram a respeitar e aí pararam com essa situação, né? Pararam de proceder dessa forma. E em contraponto a isso, tem as pessoas que se descobrem autistas adultos e elas têm um laudo e elas não apresentam na empresa delas com medo de serem sofrerem preconceito, de serem mandadas embora, porque, meu Deus, agora eu tenho um funcionário autista. O que isso implica? Então, ela teve liberdade, ela tem uma concursada, teve uma liberdade de apresentar o laudo dela ali e tudo, mas e os que não têm? Então, eles ficam presos dentro de um laudo que na verdade não era para aprender, era para libertar, era para se entender. Mas por quê? É o autismo que está fazendo mal para essa pessoa ou é a forma com que os outros lidam? O preconceito, a desinformação, né? Então, assim, eu já escutei de tudo, assim. Uma vez eu estava atendendo uma cliente e uma senhora falou assim, vai entrar na igreja aquele menininho doido. E aí alguém falou, que menino? Aquele lá tem aquele negócio que estava falando, é autista. Então você percebe assim, que a gente tem até um pouco de pena dessas pessoas. Porque é completo. Você não está assim, autista, o que é autismo? Ela não vai saber responder. Tem que ter pena. Ela não vai saber, sabe? E não é nem... E a conscientização que tem que ser feita. Então, por exemplo, as pessoas que soltam fogos de artifício, elas são ruins? Não, elas não sabem. Os comerciantes que comercializam esses produtos, eles são bandidos? Não são. Eles são trabalhadores, eles empreendedores, que tem o negócio deles. Tanto que quando eu sugeri esse projeto, o que eu sugeri? Não faz uma lei para assinar para no dia seguinte botar em vigor. Chama as entidades junto, chama o comerciante junto, tem fábrica de fogos de artifício na região, chama junto. Olha, o que vocês têm aí? A gente tem um estoque aqui de 6 meses ainda para a gente poder se adequar. Ok, vamos botar a validade da lei daqui a 6 meses. Mas os autistas vão sofrer, os animais vão sofrer durante 6 meses? Tá, mas a gente sofreu a vida inteira, vamos fazer a coisa certa, tipo, vamos deixar esse comerciante, vamos punir ele, porque ele não está fazendo nada legal. Não era legal. E isso você tem muita empatia com o outro. Né? Porque eu estou pegando um trabalhador, um empreendedor que está ali com o dinheiro dele ali, que ele vai ter. É o sustento dele. E você acha que ele sabe? Você acha que ele já viu um vídeo desse como eu postei? Provavelmente. Entende? Para ele é festa, ele está vendo festa. Ele não tem um entendimento daquilo ali. Então, quando você faz uma lei burra, como eu chamo, né? Desculpa, assim, vocês chamam, deve ser ineficiente, alguma coisa, eu chamo de lei
é aquela lei para constar, que você não vem acompanhada de uma conscientização da população, que não vem acompanhada de uma conversa com as partes envolvidas e de uma conversa mais ampla, porque você sai de uma conversa, de uma fala, de uma necessidade colocada de uma mãe, para uma associação, para uma roda de conversa, para chamar, por exemplo, uma reunião com pessoas interessadas na sociedade. Você sai disso e você faz um papel e fala, amanhã vale a lei. Continuamos escutando. No município de Cachoeira, essa lei foi aprovada, mas nós continuamos escutando fogos de artifício em todos os lugares. Foi aprovada, mas não coloca em prática. Não, porque ela foi aprovada proibindo a soltura de fogos, mas não proibindo nem a venda nem a comercialização. Ela foi aprovada sem nenhuma campanha de conscientização junto. Aí como é que Ela foi aprovada sem que fosse divulgado que ela foi aprovada. Ela foi aprovada sem determinar o órgão que fiscalizaria e como ele fiscalizaria isso. Então ela só foi aprovada. Eu nem cheguei a divulgar na época, porque realmente, assim, pra mim ali cansa, né? Também tinha alguma hora que dá uma picada, mas não pode existir. Não pode, porque aí a cada pessoa, por exemplo, às vezes você não consegue fazer uma lei dessa realmente funcionar, como tantas outras não funcionam, a gente sabe que aqui no Brasil é assim. Então continua com o papel de na rede social de mostrar nu e cruamente isso, porque aí é uma pessoa, duas pessoas que vai deixar de soltar fogos, ou que vai falar com um colega, não faz isso não, né? Ou vamos fazer dessa forma aqui e tal e tudo, já ajuda, né? A gente fazendo o trabalho de formiguinha. Mas pelo menos a sua parte você faz. Pensar assim. A gente quer sempre fazer mais. A gente tem sempre que fazer a nossa parte, né? E não pode desistir. Eu acho que quando a gente pode, se a gente ficar levando o autismo, tem muitos pais que às vezes têm vergonha do filho ser autista ou não aceitam o diagnóstico, não querem conversar sobre o diagnóstico do filho, não querem saber. Eu vejo escolas que orientam os pais, olha, pesquisa seu filho. Então eu falo, não, meu filho não, como se fosse uma ofensa, sabe? Como se fosse algo assim. Gente, é seu filho, você perguntar assim pra mim, Cintia, você amaria menos o Luiz por conta do autismo? Que isso? Eu queria 10 Luiz na minha vida, com autismo, sem autismo, entendeu? É muito bonito. Não tem nem nada a colocar, nem pôr no meu menino. Ele é uma criança maravilhosa. Quando eu tava grávida, eu botava a mão na minha barriga e falava assim, eu quero que meu filho seja feliz, ponto. E eu fazia carinho na minha barriga. Meu filho é feliz, ele é muito feliz. Então, assim, isso pra mim é o que importa. Eu acho que é o que deveria importar para a maioria dos pais também, né? Para todo mundo deveria importar a felicidade do nosso filho, né? É o bem-estar dele, e ele é feliz. Então eu vou sendo suporte para ele ter esse entendimento, porque ele entende as dificuldades dele e cada vez ele é muito maturo. Ele tem a maturidade de uma criança de 6, 7 anos, com 10 anos. Então eu vou desenvolvendo isso nele e trabalhando o que eu posso aqui fora, sem vergonha nenhuma de falar, entendendo que precisa ser falado para ser conhecido, para ser respeitado. E defendendo igual uma onça, né? Brava. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser, né? Mas eu acho que é isso, né, Cíntia? Senão a gente vai ficar aqui batendo papo, falando sobre esse tema. E eu quero te convidar para a gente voltar a falar sobre isso, tirar mais dúvidas de pessoas que mandarem pra gente sobre esse assunto, porque ele é muito vasto, tá? A gente continuar fazendo esse trabalho de conscientização. Quero te agradecer novamente por ter vindo aqui, disposto lá, disponibilizar o seu tempo, que é muito corrido também. E é isso, Cíntia. Muito obrigada. Se quiser fazer alguma consideração final. Quero só agradecer, Carolina, por você estar atenta a isso, incentivar, inclusive a OAB, essas associações de classe aí, que envolvem advogados e demais profissionais também de outras áreas, para que se envolvam nessa discussão, para que promovam realmente informações sobre isso, porque eu acho que a gente precisa disso, de conversar, porque conversando a gente conhece, descobre várias coisas, aprende, um aprendizado simultâneo e a gente propicia um cenário melhor para poder as nossas crianças crescerem aí mais saudáveis, com seus direitos sendo respeitados. Muito obrigada. De nada. E aí, informação nunca é demais mesmo. É isso. É isso. Então, até o nosso próximo podcast na semana que vem. Por diante, a partir de um álbum. Você tem que fazer isso nas redes sociais? Ela pegando. Não. É importante contar. Eu conto pouca coisa na rede social. É importante contar.
Tá. Se eu fosse Porque você contando essa história, quantas e quantas pessoas vão brigar pelo direito de bater o pé? É verdade, porque eu saí de lá assim, falei, meu Deus do céu, falei, quantas mães devem sair daqui acabadas? E aí eu conversando com o pessoal do Novo, assim, eles falaram assim, mas você precisa ver, quando eu fui lá uma vez com meu filho, que é deficiente físico, a pessoa estava olhando para ele, vendo que ele era deficiente físico, e mandou procurar um médico SUS, eu fui. Caramba. Eu falei, agora